Sejamos todos bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita da Prece. Nesse momento de pandemia, aqui nos encontramos para reflexão acerca da doutrina espírita e hoje uma reflexão acerca do Evangelho retirado do livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, também conhecido pelo pseudônimo de Irmão X. Antes de iniciarmos, agradecemos a Deus a oportunidade concedida a cada um de nós e rogamos que essa luz se faça presente em nossos corações, em nossos lares e em nossos familiares. Inicialmente, gostaríamos de analisar a grandiosidade desta obra. Primeiramente, pela grandeza do médium Francisco Cândido Xavier e também do espírito Humberto de Campos, que através da sua vasta literatura nos consegue fornecer grandiosidades acerca do Evangelho de Jesus. Sendo assim, o capítulo que nos cabe a fazer a análise de hoje é um capítulo chamado Os Discípulos. Inicialmente, qual a diferença entre discípulos e apóstolos? Discípulos, em latim, significa aluno, aquele que, na verdade, aprendia com Jesus, que seguia Jesus nos seus ensinamentos. Apóstolos também são discípulos, mas são aqueles que foram escolhidos por Jesus para dar sequência, para dar continuidade à Boa Nova, ao seu Evangelho de luz e de paz. Apóstolos significam enviados, seriam aqueles responsáveis por levar essa luz ao mundo. Mas Jesus sabia, dentro da sua grandiosidade espiritual, que este trabalho seria árduo, complexo e difícil, e seria combatido, como toda ação do bem ao mundo, infelizmente, ainda é combatida, pois estamos em um mundo de provas e expiações, onde, infelizmente, o mal, de certa forma, ainda tem acesso aos nossos corações. E sabendo disso, Jesus faz inúmeras recomendações aos seus 12 discípulos escolhidos. Como as recomendações são inúmeras e o tempo do nosso vídeo ele é escasso, nós reunimos algumas que, além de ser uma fonte histórica, são úteis à nossa condição atual, à nossa necessidade de progresso e diante das circunstâncias e dificuldades do nosso mundo. A princípio, Jesus recomendava a eles: não tomais o caminho largo, buscai a estrada estreita de sacrifícios para o bem de todos. Quando nós estamos em uma caminhada onde a estrada é larga, nós não temos a facilidade de encontrar um apoio ao nosso lado e também não apoiar a ninguém que está ao nosso lado. A caminhada larga, ela significa quando aquele momento que nós pensamos somente em nós, em que utilizamos de ferramentas muitas vezes egoísticas para romper esse caminho. Mas nós chegamos no final desse caminho sozinhos, tristes e infelizes. Quando ele fala que busquemos a caminhada estreita, a estrada ela afunila e nós estamos na mesma trajetória, um ao lado do outro. E assim nós podemos compreender que neste caminho a dificuldade pode ser representada por pedras, abismos e espinhos. Como a nossa condição espiritual ainda é muito pequena, muitas partes desse caminho elas são escuras. A gente não consegue compreender essa caminhada. Mas no nosso íntimo, onde Deus fala conosco, nós sabemos da necessidade de caminhar. E no momento que nós vamos caminhando, nós às vezes pisamos em alguns espinhos, em algumas pedras. Mas como a estrada é estreita, aqueles irmãos que estão vindo atrás de nós, eles também podem pisar nesses espinhos ou escorregar nessas pedras. E nós temos uma condição muito bonita, que é de poder olhar para trás e mostrar onde estão os espinhos e as pedras, e eles conseguirem desviar.
Então, através da dor, nós conseguimos gerar o bem ao mundo. E da mesma forma que nós geramos o bem e o amor ao mundo, aquele que está à nossa frente, esses mentores espirituais, espíritos mais elevados, irmãos nossos, eles fazem o mesmo. Eles olham para nós e, em muitas situações, nos mostram espinhos, pedras e penhascos. E nos ajudam, e muitas vezes, sem a gente nem perceber. E assim, nós caminhamos por essa estrada estreita, mas nós chegamos ao verdadeiro destino. Nós chegaremos ao verdadeiro ponto, aquele que nos traz a alegria e a satisfação da melhoria e do progresso. Assim Jesus ensinava aos discípulos. O trabalho cristão, o trabalho de amor, deveria ser desenvolvido uns aos outros, e sem contenda, sem discussões. Jesus observava que entre os discípulos, segundo Humberto de Campos narra, que existiam pequenos atritos, pequenas contendas. Entre elas, quando ele questiona quem era o maior no reino dos céus, quem era o maior entre eles. E Jesus orienta. Isso não nos leva a nenhum tipo de progresso. Isso não faz parte do trabalho cristão. Então, quando nós ficamos nos comparando, ou comparando religiões, ou tentando observar o trabalho de outro, isso não nos faz mais cristãos do que o outro. Muito pelo contrário, isso nos faz parados na estrada, vendo o caminho do outro, o caminhar do outro, enquanto nós ficamos estacionados. Mas assim, nós temos uma ilustração sobre esse ponto, que é do espírito Hamed, que ele fala sobre as dores da alma. No seu livro, As Dores da Alma, a nenhuma coisa ou criatura deve-se atribuir o termo desprezível, pois tudo que existe sobre a terra é criação divina. Logo é útil e proveitosa, mesmo que agora não possamos compreender. Aqueles irmãos que estão ao nosso lado são úteis. Aqueles que nós ainda guardamos ódio, raiva e rancor, eles estão ao nosso lado com uma função. Existe uma passagem que fala que existem ligações de ódio e de amor. As ligações de ódio, elas são passageiras. E as ligações de amor são eternas. Porque o ódio não existe. O ódio, na verdade, é a ausência do amor. E quando nós conseguimos desenvolver o amor, o ódio vai se rompendo e vai inexistindo, dando lugar para aquilo que é verdadeiro, que é o amor. Então, todas as pessoas, até aquelas a quem nós temos mais dificuldade, elas estão em nosso caminho para o nosso processo de aprendizado mútuo, para fazermos com que dessas ligações menores de ódio possam nascer as verdadeiras ligações, que são as ligações de amor. Observamos essa situação no nosso dia a dia. Quantas críticas, quantas ofensas, os problemas das redes sociais, onde as pessoas utilizam de palavras, de vídeos de ofensa. Isso são situações que nos estacionam, que brotam sentimentos menores na nossa estrutura vital e não permite com que a gente possa progredir nessa estrada da vida. Uma ilustração que nos traz seria o Livro dos Espíritos, a questão 599. Kardec pergunta aos espíritos: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? E a resposta foi: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes como o arquiteto? Então, em muitas situações que a gente tenta progredir, e às vezes alguns espinhos tentam nos colocar para trás, eles têm função. Eles estão nos ensinando, sem saber às vezes. Existe uma passagem interessante no livro de André Luiz. Inclusive, as obras de André Luiz, elas são importantíssimas para o nosso processo de estudo, acerca do Evangelho e acerca do estudo da doutrina espírita. E no livro Sexo e Destino, ele mostra uma família ligada entre si e associada a muitos processos obsessivos. Quando uma menina dessa família estava a desencarnar, e o pai numa sintonia de remorso, o obsessor observa toda a trama da história e deixa de ser o obsessor, o causador de males, e passa a ser o auxiliar daquela menina no leito de dor. Então, todos nós nascemos para o bem. Todos nós nascemos com uma marquinha de nascença do Pai maior dentro de nós.
Só que às vezes nós permitimos com que essa luz seja fechada pelas nossas escuridões. Mas quando nós resolvemos a retirar essas escuridões da nossa vaidade, do nosso orgulho, e permitimos com que a luz se faça, o Cristo nos traz essa luz de Deus dentro de nós, através dos seus ensinamentos do Evangelho. Outras duas passagens que também trazemos no livro de Humberto de Campos, que Jesus narrava aos seus discípulos, é que curasse os enfermos e que também ressuscitasse os mortos na sombra das desilusões. Ele mostra que o trabalho do cristianismo não era apenas palavras, não era apenas palestras, não eram apenas encontros de religião. Ele mostra que o cristianismo era ação, era a colocação do amor, era a devoção em favor do outro, era curar as chagas do outro, mas não apenas as chagas físicas, mas também as chagas espirituais, conforme ele utiliza nas palavras, que estavam na sombra das desilusões. Assim entendemos na nossa atualidade, através também de uma frase do livro Os Prazeres da Alma, também do Espírito Hamed. Todos nós somos água da mesma fonte, mas corremos momentaneamente em leitos diferentes. Quando nós compreendemos o caminho do outro, a dificuldade do outro, e podemos acolher aquela dificuldade também como nossa, nós estamos no caminho certo. Quando nós falamos em caridade, as pessoas já pensam somente no recurso material, mas a doutrina espírita nos mostra inúmeras vertentes de caridade, inclusive pela maior das ferramentas que nós temos, que é o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele pode ser uma fonte de luz a muitas pessoas. E, de certa forma, quanto mais ficar em singular esse nosso pensamento, quanto mais fechado, sem dizer a alguém que nós estamos dedicando a ele um bom pensamento, melhor será esse efeito, o efeito de rezar por alguém. Temos um bom exemplo na nossa humanidade, aquelas mães que se dedicam aos filhos, que oram pelos filhos constantemente. São emissárias de Deus neste mundo. E às vezes a gente observa quantos progressos e curas aquela criança às vezes acontece quando uma mãe coloca aquela criança no colo, quando ela reza ou quando ela canta. São, na verdade, ali forças sublimes da nossa alma. É o desejo do bem ao outro. Então, assim, o Cristo nos ensina que a verdadeira essência do cristianismo, ela está não em palavras, mas nas ações, de curar as chagas. E o Evangelho de Mateus, o capítulo 25, versículo 40, é falado que: então o rei lhe responderá, em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Interessante que, quando nós olhamos as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos erros, mas nós observamos tudo que nós recebemos nessa reencarnação, nós somos muito gratos a Deus. O corpo físico, a oportunidade do trabalho, até mesmo os espinhos e as pedras do caminho que nos ensinam. E assim, essa gratidão, ela é muito pequena quando ela é só falada. A gratidão, ela deve ser exercida. E como que nós somos gratos a Deus e gratos ao Mestre Jesus pelas suas palavras? Enxergando eles no nosso irmão, que passa por uma dificuldade. Porque são suas as palavras. Toda vez que fizeres a um irmão, é a mim mesmo que estará fazendo. Então nós podemos compreender que qualquer que for a ação, uma palavra amiga, um aperto de mão, um abraço, um voto de confiança, um auxílio material qualquer que seja, são ações sublimes, porque nós sentimos também a dor do outro e conseguimos, de certa forma, retirar um pouquinho daqueles espinhos que fazem parte dele. Mas quando nós estamos retirando o espinho daquele irmão, nós estamos retirando ali de uma essência em que Jesus faz parte, porque ele falou que ele estava naqueles pequeninos. E existe uma outra mão que está tirando da gente, sem a gente nem saber. Essa é a verdadeira essência da caridade em nossas vidas. E por último, um grande ensinamento que ele deixou no final, que também foi relatado pelo Espírito Humberto de Campos. Em verdade vos digo que,
dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios de falsa crença, sem a sinceridade do coração. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Observamos 2 exemplos do Evangelho. Paulo de Tarso era um perseguidor de cristão, e após o seu encontro com Jesus, ele vira um dos maiores divulgadores do cristianismo no mundo. Maria de Magdala, aquela mulher pecadora que vivia no luxo e nas ilusões, mas após encontrar com Jesus, foi ela que anuncia a vida eterna, ela que anuncia o Evangelho para todos os cantos também. E foram grandes pecadores, mas na verdade deixaram de ser pecadores para ser ali trabalhadores do bem. E olha o consórcio dessas palavras. Em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores. Então, entendemos que a essência do cristianismo, que Jesus passava aos discípulos e hoje chega a todos nós, não é nos preocuparmos com o erro alheio. Não é, na verdade, traçarmos metas e ofensas para aqueles que derraparam no caminho, mesmo porque nós também derrapamos muito em vidas passadas e ainda derrapamos nos nossos dias atuais. A essência e o verdadeiro valor é reconhecer o erro e contornar a caminhada, distanciando dos espinhos e das pedras e distanciando dos caminhos fáceis. Exemplo para que possamos finalizar é o filho pródigo. Aquele filho tinha tudo na casa do pai. Era a encarnação que ele recebera. E ele deixa a casa do pai e vai para as ilusões da vida. E retorna, triste e sombrio, pedindo perdão ao pai. Assim, observamos também aquele irmão, que não fica satisfeito com a volta do irmão. Assim, às vezes, é a nossa vida. Nós vemos o irmão sair para os erros, mas nós ficamos na casa do pai. Quando ele retorna e arrepende e quer refazer a sua estrutura, nós às vezes criticamos, nós ofendemos. E assim nós finalizamos. Se nós buscamos o Evangelho, se nós buscamos uma religião qualquer que seja ela, se nós buscamos a necessidade da luz em nossa vida, quem somos nós para criticar o erro alheio? Podemos estar com Deus nos nossos lábios, nas nossas palavras, mas muito mais pecadores do que aqueles que retornaram no arrependimento. E assim compreendemos a necessidade de nos amarmos uns aos outros. Estamos passando por uma situação muito complexa nesses dias, mas temos a certeza que as mãos divinas estão cuidando de cada um de nós. Que possamos fazer uma análise nesse momento, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo pelas pessoas, que possamos nos tornar homens mais compreensivos, homens de bem, menos competitivos, menos orgulhosos e menos vaidosos, agradecendo a todo momento pela dádiva da vida. Este livro é muito recomendado à leitura, Boa Nova. Fizemos uma reflexão pequena para que o vídeo não fique cansativo e não fique extenso, mas é recomendável a leitura. E assim finalizamos a nossa pequena palavra e que possamos rogar a Deus que essa luz se estenda nesse momento de pandemia aos hospitais, não só da nossa cidade, mas do estado de Minas Gerais e os demais estados do nosso Brasil, aonde a dor e o sofrimento têm sido intenso. Rogamos a Deus também por esses irmãos que estão desencarnando, vítima dessa questão do vírus. Pedimos a Deus que as luzes de paz e de amor retire de nós o medo, a insegurança e a ansiedade. Que possamos buscar dentro de nós a paz e a sabedoria para dias de amor, de afeto, de carinho e da vivência do verdadeiro cristianismo, assim como Jesus nos ensinou. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e esteja conosco, hoje e sempre, em nossos lares e com nossos familiares.